Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Trindade e hoje vamos fazer a resolução das questões de matemática que aconteceu para a prova dos Correios. Esse cargo é o agente de Correios para o nível médio. A primeira questão de matemática diz assim: considere que x e y são exatamente números inteiros positivos, tais que 5x mais 3y é igual a 29. Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Então, aqui, como ele vai trabalhar com números inteiros, ele quer que você encontre o maior valor para x e um maior valor para y, ou vice-versa, né? Um tem que ser maior, outro vai ter que ser menor. E que esse maior valor tem que ser máximo possível para você poder relacionar. Então, a gente vai ter que fazer uma ideia de isolar uma letra para ver como é que fica uma expressão dessa. Vou pegar a expressão que ele me deu aqui, ó, que é 5x mais 3y é igual a 29. Vamos isolar os y para ficar melhor. Então, eu tenho 3y, que vai ser igual a 29 menos 5x. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, y vai ser igual a 29 menos 5x. E tudo isso aqui vai ser dividido por 3. Aí você tem uma expressão que vai depender do valor de x e vai depender do valor de y para vocês relacionarem. E agora o que eu vou fazer nessa situação? Eu vou atribuir valores para o x, para ver o que vai acontecer, tá? Então, vamos para uma segunda parte. Vamos dizer que x é um número inteiro, conforme ele falou na questão. E eu não posso atribuir o número zero, né? Falou que tem que ser positivo. Então, vou testar o número 1. Se o x for igual a 1, o que vai acontecer com aquela expressão? Então, você vai ter exatamente isso, ó. Y vai ser igual a 29 menos 5 vezes 1. E isso daqui tem que ser dividido por 3. Aí, bora fazer esse cálculo para ver quanto é que vai dar. 5 vezes 1 deu 5. E 29 menos 5 vai me dar 24. Aí ficou 24 dividido por 3. E 24 dividido por 3 deu exatamente 8. Então, encontramos o valor para y. E y é exatamente igual a 8. Então, nessa situação, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, se o meu x for exatamente 1, eu tenho um y exatamente igual a 8. E a outra parte da questão que ele está pedindo é que você faça a diferença de y menos x. E nessa situação, se o meu y for 8, o meu x vai dar 1. Eu fazendo esses valores aqui na expressão que ele me deu, 8 menos 1, isso daqui vai me dar 7. Ou seja, a maior diferença entre y e x, né, tem que dar 7. Resposta correta, letra C. Beleza, galera? Fala, pessoal. Vamos resolver aqui mais uma questão da banca dos Correios, tá? De matemática. A razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades é de 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Então, a questão aqui fala inicialmente que a idade de Ana e de Bruno está numa razão. E essa razão é de 3 para 5. E depois ele fala que a soma das idades é 32 anos. E a pergunta, ele quer saber a idade de Bruno. Aí você vai ter que lembrar o que é uma razão. Galera, a razão ela é uma divisão entre o que ele fala antes, dividido pelo que ele fala depois. Quem ele falou primeiro? A idade de Ana. Então, essa idade tem que dividir pela idade de Bruno. E está aqui a minha razão. Só que ele me deu o valor dessa razão. E o valor dessa razão é de 3 para 5, que também é uma forma de a gente escrever em forma de divisão, tá? Então, dessa forma, ele está me dizendo que
a idade de Ana é como se fosse inicialmente 3 anos e a idade de Bruno é como se fosse inicialmente 5 anos. Se eu pegar esses valores e fizer uma soma, que eu posso fazer isso para testar a ideia da proporção, eu posso dizer que A mais B dá exatamente quanto? 8. Só que a questão falou para a gente que as idades de Ana e Bruno, que é uma soma que ele falou, né? Tem que ser igual a 32. E aí, como é que você vai fazer isso? Pela regra da proporção, você pode fazer isso. Isso aqui você pode fazer usando até a ideia de tabuada. Olha só o que vai acontecer. Usando a ideia de tabuada, bom, a idade inicial da soma da parte é 8. Então, 32 é da tabuada do 8. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar um 8 bem aqui, ó. Beleza. Porque a parte inicial que eu deduzi lá em cima. Agora, qual é o número que multiplicado por 8 que dá 32? É 4. 4 vezes 8 é 32. O que ele está me dizendo? Que eu posso pegar aquela fração e multiplicar por 4. Essa que é a ideia. Ou você poderia pegar simplesmente 32 e dividir por 8, que também vai dar 4, tá? Olha só o que vai acontecer. Então, vamos multiplicar por 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo. E aí você vai ter um novo valor para a idade de Ana e de Bruno. Aí você vai ter 3 vezes 4 é 12. E 5 vezes 4 deu exatamente quanto? 20. Ou seja, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que a idade de Ana é 12 anos. E a idade de Bruno é exatamente quanto? 20 anos. Então, nessa situação, a minha resposta correta é 20 anos, que é a idade de Bruno, batendo com a alternativa letra C. Beleza, galera? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver mais uma questão do concurso dos Correios, que aconteceu no ano de 2024. Bom, é mais uma questão que envolve ideia de proporção, em que ele fala que um carteiro deve entregar encomendas em 2 regiões. A quantidade de encomendas para a região A e para a região B está na razão de 3 para 5. Se ao todo há 80 encomendas para ser entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, ele falou aqui, ó, e tem a região A e a região B. E essas duas estão nessa razão, ó, 3 para 5. E ele fala que tem um total de 80 encomendas. Por quê? Porque eles vão ter que entregar essas 80. Então, por isso eu vou chamar de total. Então, uma parte é para o A e uma parte para o B. Então, de novo, uma questão que envolve de razão e proporção para a gente desenvolver. E a pergunta dele é agora a região A, né? É a primeira parte. Então, bora fazer aqui, ó. Então, a primeira região é o A e a segunda região é o B. Está numa razão de 3 para 5. Parecido com a questão anterior, né? Ela era Ana e Bruno e aqui não mudou em nada. Aí você vai colocar A mais B. Aí você vai somar as partes da fração, que é 3 mais 5, que deu exatamente quanto? 8. Nessa situação agora, o total, que vai ser a minha soma, aí você vai ter aqui, ó, A mais B tem que ser exatamente igual a quanto? 80. Então, testando aqui a nossa tabuada, né? Bom, a soma inicial tem que dar 8. Então, coloca 8 aqui. Só que 80 é tabuada do 8. Então, qual é o número que multiplicar por 8 que dá 80? Só pode ser quem? O 10. E o que você vai fazer com esse 10? Vai multiplicar em cima e vai multiplicar embaixo. Pronto. Aí você vai saber a quantidade para a região A e a quantidade para a região B. 3 vezes 10 deu 30. E isso aqui vai dividir 5 vezes 10 deu 50. Aí eu encontrei em quantas encomendas
cada região vão entregar. Na região A, vão entregar exatamente 30 encomendas. E a região B, vão entregar quanto? 50. E a pergunta dele é para a região A. Então, a região A recebeu 30 encomendas. Então, a resposta correta é a letra B. Beleza, galera? Vamos lá, pessoal, fazer aqui mais uma questão de matemática do concurso dos Correios que aconteceu no ano de 2024. Ele fala que um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorridos. Se o trajeto total entre as duas cidades é de exatamente 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Então, é uma questão de regra de 3, que ele está falando aqui para vocês. A cada 4 horas de viagem, eles conseguem percorrer 240 quilômetros. Só que a distância entre as duas cidades é de quanto? 360 quilômetros. Ele quer saber exatamente o tempo que vai ser necessário essa viagem. Então, para fazer uma regra de 3, isso aqui é uma regra de 3 simples. Aí você pode colocar uma grandeza, vai ser exatamente as horas, e outra grandeza vai ser os quilômetros. E aí você coloca em 4 horas, eles conseguem entregar 240 quilômetros. E aí você vai ter X horas. Para a viagem de 360 quilômetros, vai levar quanto tempo? Então, a distância é maior. E se a distância é maior, então ele vai levar mais tempo. Se vai levar mais tempo, isso aqui é uma regra de 3 direta. E regra de 3 direta, você multiplica de forma o quê? Cruzada. Produto do meio e produto dos extremos. Beleza? E aí você faz a tua regrinha da proporção. Aí você coloca 240 vezes x, que é exatamente 4 vezes 360. Esse 240 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Aí eu deixo guardar aquela multiplicação para me fazer depois, 4 vezes 360. E tudo isso aqui vai ser dividido por 240. E aqui você pode fazer a regra da simplificação. Corta 0 com 0. Aqui eu posso simplificar por 4. Ó. Divide por 4, que deu 1. Divide por 4, que deu exatamente quanto? 6. E olha só sobrou para a gente 36 dividido por 6. E aí, quando você dividir esses dois números, a minha resposta vai dar exatamente quanto? 6 horas. Então, a viagem para as duas cidades de 360 quilômetros é exatamente 6 horas, correspondendo à letra B. Beleza, galera? Vamos lá, pessoal, fazer aqui mais uma questão do concurso dos Correios. A questão agora é número 20. Ele fala que uma empresa de entrega dos Correios registra o lucro mensal LX em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro, dado por LX, que é igual a menos 2x ao quadrado, mais 40x menos 150. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Galera, a pergunta da questão, ele quer um número de pacotes, para que esse número de pacotes entregues tenha o objetivo de maximizar o lucro. Essa que é a ideia. Aí eu vou ter que voltar lá no texto e ver quem faz o papel do número de pacotes. Tá bem aqui, galera? É o X. Ele representa o número de pacotes entregues. Quando você entrega uma certa quantidade de pacotes, você vai conseguir maximizar o lucro. Você vai ter o maior lucro possível. Não quer dizer que você tenha
entregar a maior quantidade de pacote, você vai ter o maior lucro. Como porque isso aqui é uma função quadrática, isso não vai acontecer. Então, nessa situação, ele quer que você encontre o vértice da parábola. E não um vértice qualquer, ele quer o x. Aí você vai ter que saber encontrar o x do vértice. E para você encontrar o x do vértice, aí você tem que usar a expressão x do vértice é exatamente igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Beleza? E a partir daí o que você vai fazer? Vai lá para a função quadrática e identifica os coeficientes. Quem faz o papel do coeficiente b? É esse carinha bem aqui, ó. É o 40. Então fica menos 40, que vai dividir exatamente 2 vezes o valor de A. Quem faz o papel do A é o cara, é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso, menos 2. Pronto. Aí fazendo aqui o jogo de sinal, menos com menos dá mais, mantém 40 lá em cima, 2 vezes 2 deu exatamente 4. E quando você dividir isso, você vai ter exatamente 10. Ou seja, a quantidade de pacotes que eles vão ter que entregar tem que ser 10 para obter o lucro máximo. Beleza? Aí você vai marcar a alternativa correta, letra A. Beleza, galera? Tudo certo. Vamos lá, pessoal, fazer aqui mais uma questão do concurso dos Correios do ano de 2024. Bom, a questão 21 diz assim: o custo C de X para enviar um pacote pelos Correios depende do número de quilômetros X percorridos e é dado pela função linear. Cx é igual a 2x mais 10, onde Cx é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote de R$ 34,00, assinar a alternativa que apresenta a distância percorrida. Galera, essa aqui é uma questão de função afim, uma função do primeiro grau, em que te deu uma expressão, que é 2x mais 10, e ele fala que o c de x é o custo e o x é a distância percorrida em quilômetros. E lá na questão ele te deu o custo. Ele fala que o custo é de R$ 34,00. Então ele te deu c de x. E ele quer que você encontre a distância percorrida. Então, vamos lá. Então ele está falando isso aqui para vocês. C de x tem que ser igual a R$ 34,00. E quem é c de x? Tá bem aqui, galera. O c de x é essa expressão. Aí você coloca 2x mais 10 tem que ser igual a quanto? R$ 34,00. Aí resolve uma equação do primeiro grau, bem tranquilo. Aí você tem 2x que vai ser igual a 34 menos 10. Aí eu tenho 2x que vai ser igual a 24. E esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 24 dividido por 2. Ou seja, meu x deu exatamente igual a quanto? 12. Como isso aqui é a distância percorrida, ela tem que ser dada em quilômetros. Então, está aqui a resposta da questão 21. Isso aqui tem que ser 12 quilômetros, correspondendo à letra B. Certo, galera? Questão bem tranquila. Espero que tenha ajudado vocês aí, tá? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver mais uma questão no concurso dos Correios. Ele fala assim: em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, você tem uma situação aqui.
Ele quer saber exatamente a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção. Galera, ele quer saber o total de livros. Então, bora escrever aqui, ó. Eu quero saber o total de livros. Só que eu não sei quanto é esse total. Então, vamos chamar de uma letra. Vamos chamar de X. Só que ele falou lá no texto que essa livraria existia o quê? 35% de ficção. Ou seja, o restante são de outros estilos, né? Terror, romance, aventura, né? Drama. Então são outros estilos de livros. E ele falou que desses 35 teve uma promoção em que 20% dos livros de ficção foram vendidos. E sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos. Aqui eu tenho quantos foram vendidos de ficção. E aí você pode montar uma pequena expressão a partir dessa informação. Olha o que vai acontecer. O total vale 100%, né? Então é o X. Ou seja, só que eu quero encontrar o de ficção. Então é só você multiplicar por 35%. Olha só. Só que esses 35% não foram vendidos. Foram quantos? 20%. É como se esse de ficção é um novo 100%, mas só 20% foram vendidos. Então aí você multiplica isso daqui por 20%, tá? E quantos livros foram vendidos? Esse total é de 140, olha só. E aí você vai organizar isso daqui. Aí você escreve bem aqui, ó, x vezes... Galera, dá até para multiplicar. Quanto é 35 vezes 20? 35 vezes 2 é 70. Então, 35 vezes 20 vai dar 700. Olha só. E aí, como isso aqui é tudo porcentagem, isso aqui todo mundo vai estar dividido por 100. Mas como são duas porcentagens, aí você coloca a primeira porcentagem, 100. É aquela porcentagem do 35%. A segunda porcentagem é do 20%, que é de novo 100. Aí fica assim o meu cálculo, beleza? Aí tudo isso daqui tem que dar quanto? 140. E aqui você já pode fazer alguns cortes, ó. Já posso cortar 0 com 0, 2 de cima com 2 de baixo. E aí você vai fazer aqui a situação. O 100 que está dividindo vai passar multiplicando. E o 7 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Aí o teu cálculo vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 140 vezes 100. E tudo isso daqui vai ser dividido por 7. E aqui você faz uma divisão tranquila, ó. 140 por 7 é 20. E agora só é multiplicar. 20 vezes 100 dá exatamente 2.000. Resposta correta, letra D. Certo, galera? Questão aqui bem de boa, envolvendo a ideia de porcentagem. Só tinha que ficar atento em relação ao enunciado do texto, certo? Espero ter ajudado vocês aí. Vamos lá, pessoal. Resolvo aqui mais uma questão do concurso dos Correios. A questão diz assim: 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, e o carteiro B fez 30 entregas, e o carteiro C fez 50 entregas. Assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Galera, essa questão aqui, eu acho que está com um erro de digitação em relação ao enunciado. Por quê? Pelo início da questão, ele fala que tem 3 carteiros. E ele quer dividir o quê? E aqui que vai estar o grande detalhe. Igualmente. Ele quer dividir igualmente o quê? 1.200. Só que eu acho que quem elaborou a questão queria escrever em relação se fosse grandezas diretamente. Aí ele colocou aqui, ó, a quantidade para os carteiros A, 20 entregas,
o carteiro B, 30 entregas, e o carteiro C, 50 entregas. Ele quer saber a pergunta: quanto o B irá receber? Galera, se for fazer por ideia só de divisão, porque você vai pegar o valor e vai dividir igualmente, então tanto faz. Quem entrega mais, quem entrega menos. Quem entrega mais, entrega menos, é só dividir. Aí você teria 1.200 dividido por 3. Isso aqui tem que dar quanto? 400. Aí seria a resposta de letra C. Mas, se a banca quiser trabalhar com a ideia de grandezas diretamente proporcionais, então esse carinha aqui, ó, deveria estar fora da jogada. Essa que é a situação, né? Questão passível de anulação. Mas se for fazer por ideia de grandeza diretamente, aí você teria que fazer assim. Você pega as partes proporcionais, que seria a quantidade de entregas, aí você vai escrever 20K, que é a constante de proporcionalidade, mais 30K, mais 50K. Ou seja, é como se eu pegasse os 1.200 e dividisse em várias partes iguais. Ou seja, 20 partes para o A, 30 partes para o B e 50 partes para o C. Tudo isso aqui tem que dar um valor. Tem que dar um valor de quanto? 1.200. Quem vai receber mais? Quem entrega mais. Quem vai receber menos? Quem entrega menos. Aí, isso que é o K, é a constante de proporcionalidade que a gente vai ter que encontrar. Fazendo a soma de 20 mais 30 mais 50, isso aqui dá 100K, galera. Então, você coloca 100K tem que ser igual a 1.200. E esse 100 que está multiplicando vai passar dividindo. Aí o que eu posso fazer? Corta zero de um lado e zero do outro. E aí, a partir daí, eu tenho a minha constante de proporcionalidade. Ou seja, é como se aqui fosse uma parte de todo o total que eu tivesse. Uma parte do total vale exatamente quanto? 12. Aí você vai encontrar quanto vai receber o carteiro B. Então, o carteiro B é 30 entregas multiplicado por K. Ou seja, ele pega isso daqui. É como se ele ganhasse R$ 12 por entrega. Quantas entregas ele fez? 30 vezes 12. Isso aqui vai me dar quanto? R$ 360. E aí, você teria isso aqui também como uma resposta. Mas, pelo enunciado, o enunciado está mal elaborado, né? Então a resposta seria a letra B. Aí, provavelmente uma questão passível de anulação, né? Por erro de digitação aí do enunciado, certo? Espero ter ajudado vocês aí e até a próxima. Vamos lá, pessoal, resolver aqui mais uma questão do concurso dos Correios da banca IBFC do ano de 2024. A questão diz assim: uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Galera, ele quer que você pegue o volume que está em metros cúbicos e transforme o quê? Em litros. Aqui está um erro de digitação, né? Mas é litros, tá, pessoal? Aqui você tem que digitar em litros, certo? Então vamos lá. Olha só como é que funciona, galera. Fazer essa relação. Bom, bem aqui eu tenho que lembrar de uma regra importante. A gente tem que saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Processo de transformação, né? Então, quando você vai de metro cúbico para litro, a gente multiplica por 1.000. Se for no sentido contrário, você já não vai multiplicar. Você vai o quê? Dividir. Beleza, galera?
Essa que é a regra da transformação de metro cúbico para litro. Aí ele me deu exatamente 0,75 metros cúbicos. Aí como é que você vai fazer isso? Aquele 0,75 eu posso transformar em fração. Tirar a vírgula fica quanto? 75 sobre 100. Professor, por que aconteceu isso? Galera, isso aqui é transformação de decimal em fração. É como se fosse 75%, 0,75, tá? Mas se tiver mais dúvidas, deixa um comentário aí que a gente pode fazer uma aula específica em relação a essas transformações de fração para decimal ou decimal para fração, certo? E aí, eu vou transformar isso aqui para litro. Aí o que você vai ter que fazer só é multiplicar por 1000. Pronto. Tá aqui, ó. Você vai multiplicar por 1000. Aí você vai poder cortar um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo. E aí você tem 75 vezes 10. E 75 vezes 10 vai dar quanto? 750 o quê? Litros. E aí você encontra isso como resposta exatamente em que alternativa? Na nossa letra A. Certo, galera? Questão bem tranquila. Conversão de unidade. Vamos lá, pessoal, resolver aqui a última questão do concurso dos Correios para o nível médio, né? Agente de Correios. E a última questão de matemática diz assim: um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diária. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. Então, vamos lá. Ele quer saber o tamanho total da rota que ele fez, em exatamente o quê? Quilômetros. Só que ele vai falando umas partes aqui em fração, né? Ele falou aqui, ó, que já havia percorrido 2/5 da rota e depois, no período da tarde, ele completou mais 1/3 do percurso total, sabendo que ainda faltava 4,8 quilômetros. Então, eu não sei quanto é o total. E esse total nós vamos chamar de quê? De x, né? Então, esse total aqui vamos chamar de x. O que vai acontecer? Eu vou escrever aqui uma ideia de uma equação que isso aqui vai funcionar. Então, você vai escrever x, que é o total, que isso aqui vai ser igual. Ele já percorreu quanto desse x? 2/5, né? Aí você coloca 2/5 vezes x. Aí na parte da tarde, mais um pedaço. Quanto ele percorreu? 1/3 desse total, ou seja, 1/3 de x. E quanto ainda falta? 4,8. Então aqui você tem uma ideia de equação que você vai trabalhar. Aí vamos organizar isso. Como depende do x, eu vou deixar ele para o outro lado, né? Para a gente fazer o nosso cálculo. Então, x está no primeiro membro, mantém. Aquelas frações que são positivas vão passar negativas, tá? Então fica menos 2x dividido por 5 menos 1 vez x deu x dividido por 3. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 4,8. Olha só. Agora aqui você tem que fazer uma ideia de deixar no mesmo denominador, ou seja, aplicar o famoso MMC, né? Aqui, quando você for tirar o MMC de 5 e 3, eles são números primos. É só multiplicar, pessoal. 5 vezes 3, 15. Aí você vai escrever aqui um novo denominador comum. E esse denominador comum vai ser igual a quanto? 15. Aí você não pode esquecer que embaixo desse primeiro x existe 1, né? Aí você faz aquele processo, né? 15 divide por 1, que vai dar 15. 15 vezes x, deu 15x, certo? Menos, aí 15 dividido por 5,
Dá 3. 3 vezes 2, 6. Deu 6x. Menos, quanto é 15 dividido por 3? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes o x vai dar quanto? 5x. E tudo isso daqui tem que ser igual a quanto? 4,8. Olha só, tá aparecendo aí. Agora, vamos fazer a parte de cima. E esse 15 que está dividindo, né? Já vou passar ele para o outro lado multiplicando. Aí você vai ter. Vamos lá. Quanto é 15x menos 6x? Dá 9x, né? 9x. Aí você vai ter 9x menos 5x. Isso aqui vai dar quanto? 4x. Tudo isso aqui tem que ser igual a 4,8 vezes. Como o 15 estava dividindo, ele passou o quê? Multiplicando, certo? Aqui você só tem que fazer essa multiplicação. Quanto é que é 4,8 vezes 15, né? Quanto é que vai dar essa multiplicação? Galera, mas se você não quiser multiplicar, deixa guardado. Olha o que vai acontecer. Aquele 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Aí você vai colocar x, que vai ser igual a 4,8 vezes 15. Aí tudo isso daqui vai ser dividido por 4. Galera, só desceu aqui, né? Mexeu. Olha só o que vai acontecer. Quanto é a divisão de 48 por 4? Isso mesmo, é 12. E quanto é que vai ser 4,8 dividido por 4? É o mesmo número, só que com uma casa decimal. Dá 1,2 multiplicado por 15. Galera, quando você for multiplicar isso, ó, quando eu multiplicar 12,15, isso daqui vai me dar exatamente x é igual a 18 quilômetros, certinho, certo? Então, está aí o cálculo referente à questão 25, um probleminha envolvendo equação com fração, equação fracionária. Aí você encontra como alternativa a letra A. Beleza, galera? Bom, espero que essas resoluções tenham ajudado você a tirar algumas dúvidas. Caso você queira mais informações, dicas para a resolução de questões, pode deixar um comentário aí que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, tá? Mas se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas resoluções que vamos trazer aqui para vocês, tá? Conto com a participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.